estava um dia bem tranquila da minha vida, Luísa Amadeu, aluna de psicologia da UNB, me procurou dizendo que queria fazer um projeto de fotografia para cegos. E eu falei para ela me encontrar para a gente conversar sobre isso. Era um assunto que eu nunca tinha pensado na vida, né? Apesar de já ter trabalhado muitas vezes com deficiente visual e, de certa forma, com vários tipos de deficiência, pensar em fotografia para cego era uma coisa que eu ainda não tinha pensado. E na conversa da gente, ela me fez um desafio, né? Eu precisava pensar numa solução para esse desafio. E aí eu sugeri uma técnica para ela de fazer o alto relevo na fotografia. E a gente experimentou. Ela fez lindamente, né? Fez umas fotos de alguns monumentos de Brasília, Catedral, o Panteão da Pátria. E ela fez essa textura e ficou muito bacana. Foi um processo longo, porque no início a gente começou testando as fotografias, pensando nos monumentos de Brasília, por serem concretos e terem curvas mais definidas e ficar mais fácil para fazer o processo tátil. Mas aí nisso a gente quis ampliar um pouco mais e trazer a questão da memória da cidade e dos lugares que não são só ligados a monumentos, vamos dizer, turísticos, né, esses lugares mais óbvios, e pegar lugares também que têm uma ligação afetiva com as pessoas aqui da cidade. Então a gente circulou aqui no plano e nas regiões administrativas para selecionar alguns lugares que seriam interessantes e que caberiam bem com a proposta tátil. No caso da Amadeu, da Luísa, eu acho muito interessante porque a Luísa, ela amplia a noção de monumento, entendeu? Então ela vai trabalhar com fotografias que não estão dentro do que a gente chama de roteiro oficial, né? Então isso me parece uma coisa muito interessante. A Luísa vai trabalhar com a Casa do Cantador, por exemplo, que, né, como tudo está muito concentrado no plano piloto, ela sai desse centro e começa, mesmo no plano, ela vai trabalhar com outras referências que talvez jamais tenham sido vistas como um monumento. Por exemplo, a Praça dos Orixás é fotografada por ela e está na exposição, entendeu? O trabalho de Joana Vasconcelos apresenta uma proposta que exige do público uma capacidade de abstrair muito significativa, porque ela se remete, por exemplo, a determinados monumentos da cidade, mas não de forma óbvia, no sentido de nos chamar a atenção para determinados aspectos, para determinados detalhes que estão presentes no cenário, na cena urbana, na paisagem urbana aqui de Brasília, que estão presentes na arquitetura. Basicamente, então, a ideia são 3 linhas, né, de trabalho. Uma mais voltada para a arquitetura, 3 linhas dentro da exposição, que eu acho que eu cubro um pouco a ideia de Brasília para mim, né? Uma ideia pessoal de Brasília. Arquitetonicamente, me chama a atenção a coisa da curva, do Niemeyer, que é uma marca registrada, né? E com alguns outros elementos, alguns outros conceitos que nortearam, né? Que estavam muito em voga naquela época e que nortearam boa parte da produção, né? De artes plásticas, de tudo, que é a ideia do modular. Então eu trabalho com elementos modulares que podem ser recombinados ao infinito, aí você remete um pouco ao Atos também, né? Essa coisa. A outra ideia, que surgiu na verdade de uma outra exposição que eu trabalhei com pessoas que estavam ligadas à iconografia da cidade,
é a ideia de trabalhar o material da construção de Brasília. Então, não só a forma, mas o material que possibilitou, né, essa curva, que possibilitou que tudo isso fosse feito, que é exatamente concreto, né? Quando ele surge, ele dá uma liberdade enorme aos arquitetos. Eu acho que quando a gente toca a foto que está ali na nossa frente, quando a gente tem uma visão, entre aspas, de fora, é como as pessoas que enxergam têm a visão de um cartão postal, né? Só que numa dimensão muito maior, claro. Mas eu lembro muito bem das imagens do cartão postal de Brasília, congressos, os ministérios, Teatro Nacional. Então é como se fosse um cartão postal para mim. Eu acho que vai ser impactante, eu acho que as pessoas vão perceber que a beleza pode ser mostrada de outras formas, que a cidade pode ser vista de outro jeito e que as pessoas, todas elas, independente da sua condição, têm o direito de ter contato com a arte, têm o direito de ter contato com a cidade e têm o direito de conhecer e sentir o que é cada monumento, cada espaço que a gente vive aqui.